Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu investiria meus primeiros R$ 1.000 e como eu montaria minha carteira de investimentos sendo um iniciante. E só para que tudo fique o mais claro possível, isso não é uma recomendação de investimentos, é só como eu, Mari, faria baseado nos meus objetivos. E isso não vai ser a melhor opção de investimentos para todo mundo. Ok? Então vamos lá. Eu vou considerar aqui 3 hipóteses diferentes e o que eu faria de diferente em cada uma delas, tá? Eu vou investir esses R$ 1.000, mas eu não vou investir mais nada, eu não tenho conhecimento e eu já tenho uma reserva de emergência. Como que eu faria então? Se eu não tenho conhecimento, mesmo já tendo uma reserva de emergência, eu não iria pegar esse dinheiro e colocar em ação e fundo imobiliário, por exemplo. Muito menos se eu vou investir só isso e não vou investir mais ao longo dos meses, mesmo que seja mês sim ou mês não. Então, onde eu colocaria? Eu, Mari, colocaria, por exemplo, num CDB, rendendo 100% CDI com liquidez diária. Mari, mas não rende nada. Rende, meu bem, rende mais de 12% ao ano, mais de 1% ao mês e rende todo dia útil. Além disso, tem a opção também de colocar em contas de bancos digitais aí que pagam até um pouco mais do que 100% CDI. O problema é que normalmente quando a gente deixa na conta e não investido, por exemplo, num CDB ou em qualquer outro tipo de investimento ali que dê essas mesmas coisas para o investidor, a gente acaba vendo o dinheiro ali na conta e acaba gastando. Então, para que isso não aconteça, eu iria preferir um CDB. Segunda hipótese, não tenho reserva de emergência e também só tenho esse dinheiro para investir. Se eu não tenho uma reserva de emergência, a primeira coisa que eu iria fazer é focar nisso, porque a reserva de emergência é o pilar da educação financeira para que você não passe por nenhum sufoco. E aí eu vejo muita gente falando, mas reserva de emergência não vale a pena. Então é porque talvez para você ainda não fez sentido, mas na hora que um BO aparecer e você precisar passar de um monte de sufoco, isso vai fazer total diferença. E eu falo de coração assim, super aberto, porque eu já recebo várias mensagens por dia falando a mesma coisa. Mari, não tinha reserva, vou precisar tirar dinheiro lá dos meus investimentos, tudo tá caindo agora. Então a primeira coisa que eu iria fazer é focar numa reserva de emergência. Aconteceu qualquer coisa, tenho esse dinheiro lá. Iria colocar os R$ 1.000 e dar um jeitinho de investir um pouco mais todos os meses. E aí, se acontecer alguma coisa, você não vai precisar estourar cartão de crédito, você não vai precisar se endividar, você não vai precisar pedir dinheiro emprestado. Mari, mas eu ganho bem. Você ganha bem e gasta tudo? Então, se acontecer alguma coisa, vai acabar se endividando ou precisando de dinheiro ali, seja no cartão ou de alguma outra forma. Com a reserva de emergência, você tem essa tranquilidade, essa paz, essa serenidade de falar, tá tudo bem, eu tenho dinheirinho na reserva. E a terceira hipótese é basicamente a pessoa que quer começar com R$ 1.000, pretende continuar investindo e já tem um grauzinho de conhecimento ou já está investindo em conhecimento. Inclusive, investir em conhecimento não é ler um único livro de finanças, é fazer um curso, entender exatamente onde você está colocando seu dinheiro, quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Só para ficar claro, como que eu iria investir então? Levando em consideração que você já tem a tua reserva, nessa terceira hipótese aqui. Eu iria investir em fundos imobiliários, tá? Eu iria colocar 40% aqui em fundo imobiliário. E quando eu falo fundos imobiliários, não significa que eu iria colocar às vezes mais de um, tá? Então eu tô só colocando a classe de investimentos aqui, fundos imobiliários. 30% em ação, 30% em renda fixa e no exterior, inicialmente eu não colocaria nada. Por quê? Se eu tô começando com R$ 1.000 aqui, nesse primeiro momento eu não colocaria nada, porque eu tenho um critério de diversificação muito claro. Então, primeiro ponto, só investir naquilo que faz parte do meu OTR. Até falei sobre isso no vídeo anterior, que é objetivo, tempo e risco. Se o meu objetivo, por exemplo, é ter uma casa daqui 3 anos e eu estou juntando dinheiro para isso, o meu tempo é bem pouco para que em 3 anos eu coloque meu dinheiro majoritariamente aqui, somando 70% em ação e fundo imobiliário. Por quê? Porque em 3 anos esses investimentos aqui podem ter uma desvalorização e aí lá na frente eu não tenho dinheiro suficiente para comprar aquilo que eu preciso. Então, como diz com o meu objetivo, qual que é o meu objetivo? Aqui o meu objetivo eu estou considerando que eu quero ter renda e aposentar com esses investimentos, tá? Então, só para ficar claro aqui. E aí eu não colocaria no exterior por uma razão também muito simples. Eu tenho uma visão de que 3 ativos para começar já é o suficiente.
Eu só vou adicionar depois desses 3 ativos mais algum quando eu tiver fechado R$ 1.000 em cada um deles. Então, depois que eu já tivesse R$ 1.000 nesse fundo imobiliário aqui, nessa ação, nesse ativo aqui de renda fixa, aí sim eu iria colocar algum investimento no exterior, seja através de ETFs brasileiros, seja investindo diretamente lá fora. Beleza, Mari, mas onde você colocaria? Em qual setor de fundo imobiliário? Qual setor de ação? Que tipo de renda fixa? Eu colocaria aqui nos fundos imobiliários, eu iria preferir um FOF. O que é um FOF? É um fundo de fundos. Então eu pego um único fundo imobiliário que investe em vários outros, pega toda a renda e distribui para os investidores. Com isso, eu já tenho uma diversificação super alta e que me traria uma renda super interessante e estável. Então, é a primeira coisa que eu iria fazer, escolher um FOF. Ah, só vou investir em FOF? Não, inicialmente é isso que eu faria. Inclusive, foi isso que eu fiz lá na minha carteira do canal. E aí, ação, eu iria preferir uma hold. O que é uma hold? Holds são empresas que compram grandes parcelas de outras empresas. Por exemplo, tem várias empresas que vão lá e compram, por exemplo, grande parte de um banco. Então, quando esse banco tem lucro, ela recebe a renda desse banco e ainda cria opções melhores para esse banco crescer e lá na frente ela vende parte das ações dela. Isso gera renda muito alta, isso gera valorização, isso gera ganho de capital, ou seja, quando ela vender essas ações, ela vai distribuir para os investidores também. Então, além do lucro alto que ela pode ter, tem essa questão. Então, acho interessante e é uma forma de diversificar também. Já na renda fixa, eu colocaria parte numa LCI ou LCA e parte num CDB. Por que parte no CDB e parte no LCI e LCA? O CDB, normalmente, ele tem a opção de liquidez diária. E já as LCIs e LCAs, não. Então eu dividiria, colocaria um pouquinho no CDB e um pouquinho na LCI ou LCA. E aí no exterior eu iria preferir um ETF, seja ele brasileiro ou internacional. Tem vários ETFs no exterior que investem só em ações que pagam bons dividendos, ou só em ações que pagam os dividendos mensais, ou só em fundos imobiliários americanos, que são os REITs. Então, de qualquer jeito, eu focaria aqui nos ETFs. E de novo, eu colocaria quantos? Um FOF, uma hold, um CDB e uma LCI ou LCA e um único ETF no futuro quando eu ultrapassasse os R$ 1.000 em cada um desses ativos. Beleza, entendi, mas quais ativos especificamente? Trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, fundo imobiliário. Eu tenho um FOF na carteira do canal que se chama Kiso. Ele faz justamente isso que eu falei para vocês, que é comprar vários fundos imobiliários e trazer a renda. Atualmente está pagando média de 12%, tá próximo de R$ 7, vamos arredondar, e tem outros fundos específicos por setor que não chegam a pagar tudo isso, então já é um primeiro passo aqui. De novo, não é uma recomendação, tá? É só o que eu faria, tanto que eu tenho isso aqui na carteira do canal e é só um exemplo que eu tô tirando de lá. Mas vamos lá. Ação. Eu preferia pegar as ações da Itaúsa, principalmente as ações com o final 3. Por quê? Justamente ela é uma hold. Ela tem o Itaú, ela tem a Alpargatas, ela tem uma empresa de gás, que agora eu esqueci o nome, rapaz. Enfim, tem várias empresas ali dentro, tem uma empresa de saneamento, tem várias empresas ali dentro. Então, quando eu tenho essa diversificação, é mais difícil dessa empresa falir, ter algum calote ou alguma coisa do tipo. E quando eu tenho um fundo de fundo, é mais fácil ter uma renda, desde que o fundo se proponha a isso. Tem vários tipos de fundos de fundo, mas tem vários fundos de fundo que é isso, eles querem te dar uma renda e dificilmente vai vender algum fundo imobiliário que ele investe, ele vai focar mais em renda. Então isso aqui poderia trazer uma estabilidade maior para a carteira, e no caso da renda fixa, é aquilo que eu comentei com vocês, eu iria pegar um CDB que rendesse 100% do CDI e que tivesse liquidez diária, até para ver uma oportunidade ali, ter esse dinheirinho aqui, e iria pegar uma LCI ou LCA que rendesse IPCA mais alguma coisa. Mari, mas não seria interessante então pegar um título do Tesouro Direto, seja o Tesouro Selic ou o Tesouro IPCA? Para mim, a resposta não, porque eles têm marcação a mercado. E com marcação a mercado, em algum momento se pode cair. E aí, para os desesperados, para quando a gente está ali no começo, eu iria olhar isso com maus olhos e eu não gostaria disso. Então, eu preferia pegar uma LCI e LCA, colocar uma parte menor em cada um. Então, eu colocaria, por exemplo, R$ 300, eu colocaria R$ 200 em CDB e só R$ 100 numa LCI ou LCA,
porque justamente só consigo pegar o valor total no vencimento. E no caso do exterior, eu iria investir ou no IVVB11, que é o investimento que a gente consegue aqui no Brasil, ou no IVV, que é diretamente lá no exterior, que investe nas ações mais negociadas dos Estados Unidos. Então eu já tenho uma forma de diversificar de novo. O que é o ETF? Ele investe em várias coisas e nos Estados Unidos paga renda para você disso aí. No Brasil ele pega a renda e reinveste. Então o que acontece? Tem uma diversificação com 4 ativos. Se a gente considerar a renda fixa, aqui a gente tem 5. Então a gente tem um fundo imobiliário, uma ação, um CDB, uma LCI ou LCA e um ETF nesses investimentos. Eu tenho 5 ativos super diversificados. Aqui, óbvio, não colocaria esse último aqui nesse primeiro momento, mas né, com o passar do tempo, e já conseguiria ter uma renda com esses ativos aqui. Inclusive, muito parecido com a nossa carteira aqui do canal. A gente começou exatamente assim, a gente começou com as cotas do Kiso, que hoje a gente tem 150, mas na época a gente começou investindo R$300. A gente começou aqui com Itaúsa e hoje a gente tem o IVV, que como a gente tem pouco dinheiro, relativamente pouco assim na carteira do canal, não faz sentido colocar diretamente no exterior. À medida que isso aqui for aumentando, obviamente partiu o exterior. E eu só tenho Tesouro IPCA aqui na carteira do canal porque eu já tenho um conhecimento um pouquinho maior e para mim tá tudo bem essa questão da marcação a mercado. Mas se eu estivesse começando hoje, obviamente, eu não pegaria o Tesouro IPCA por conta dessa marcação e porque eu sei que muita gente não gosta muito disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários e me segue também lá no meu Instagram, mari.investidora. Lá eu tô sempre presente, respondendo caixinhas de pergunta, respondendo as dúvidas de vocês e vai ser super legal vocês me acompanharem por lá também. Um beijo e até mais!